E começou. Gravando, maravilha. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos e a todas. Como é que vocês estão? Estão curtindo essa semana de aulão? Como é que está indo essa experiência aí para vocês? Vocês estão aproveitando? Olha, hoje vai ser naipe SMR. Vou ficar segurando o microfone perto da boca. Vai ser bem ASMR mesmo. Mas tá bom, não tem problema não. Pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui, e aí a gente vai dar início, tá, a nossa aula. Tranquilo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu espero de verdade que estejam vendo. Positivo, então vocês estão vendo. Eu vou estar compartilhando aqui a tela cheia. Então vamos lá. Primeiramente, na verdade, novamente, né? Boa noite a todos e a todas. Eu espero de verdade que vocês estejam bem, estejam aproveitando e desfrutando dessa semana, que é muito especial para a gente, né? A gente dá um foco peculiar no aulão, porque é um momento que antecede de forma definitiva, assim, o tão sonhado dia, né? O dia em que a gente vai culminar na nossa prova, né? Seja o vestibular que vocês forem prestar, o MESP, o Enem, o VEST, o Unicamp, que são os principais aqui da região, aqui para o estado de São Paulo, né? Enfim, a gente chega aqui nesse estágio, né? Na maior expectativa, para que todos vocês possam selar, né? Essa jornada com chave de ouro. E, nesse sentido, a gente vem aqui apresentar um pouco daquilo que a gente destaca e acredita que seja principal, né, para o desempenho de vocês na prova. Então, tendo em mente tudo esse blá, 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 a gente vai começar falando de algo que eu, em todo o momento desse ano, destacava para vocês. Em todos os momentos. Tinha aluno que ficava até bravo comigo. Falava, caraca, professor, você está repetindo esse negócio demais. Eu repito, por quê? Porque é algo muito, muito, muito importante. E hoje a gente vai ver alguns exercícios disso, mas não só disso, né, de outros assuntos também, mas eu queria já destacar para vocês o movimento retilíneo uniforme. Bom, a gente conversou isso bastante sobre isso, né? E o que seria o movimento retilíneo uniforme? Imagina o seguinte, imagina que tem um carro, tá? Ele vai sair do ponto A e vai até o ponto B. Só que nesse deslocamento do ponto A até o ponto B, ele vai manter uma velocidade constante. Isso significa que a velocidade do carro não vai mudar. Vai ser sempre a mesma velocidade. Por exemplo, uma velocidade de 30 km por hora. Ele vai sair do ponto A, vai até o ponto B, com uma velocidade de 30 km por hora. A velocidade não muda. Ou seja, não tem aceleração, muito menos desaceleração. Tá? É uma velocidade constante. A velocidade não muda. Essa é a característica principal que a gente tem no movimento retilíneo uniforme. E isso tem que estar empregado dentro de vocês, tem que estar impregnado dentro de vocês, vocês têm que tatuar isso no coração de vocês, tá certo? E aqui eu trago duas fórmulas, né, principais que a gente, vou ver se eu consigo colocar um laser aqui, eu trago duas fórmulas principais para vocês, né, que é a fórmula do sorvete, por isso que tem esse desenho desse sorvete aqui maravilhoso, essa imagem, parece sorvete, rapaz, está no calor aqui em Dracena, que um sorvetinho agora ia bem, quem sabe. E aí, eu trago também a fórmula da velocidade média, né? Ou seja, vamos lá, vamos entender isso aqui. A fórmula do sorvete, ou a fórmula do espaço final, né? Como a gente pode calcular o espaço final, o espaço inicial, a velocidade, o tempo. O que significa? Por que a fórmula do sorvete? Né? Porque, na verdade, o espaço final, que é esse S aqui, tá? Vocês estão vendo aí? Esse S aqui é o espaço final. Esse S aqui, com essa bolinha aqui do lado, é o espaço inicial. Então, o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ok? Então, quando a gente quer calcular o espaço final de um corpo, ou seja, vamos imaginar um exemplo que eu estava dando para vocês. Eu saí do ponto A e fui até o ponto B. Mas qual foi a distância que foi
percorrida do ponto A ao ponto B? Pois bem, a gente sabe o espaço inicial. Ele está partindo do repouso, vamos supor. Então, o espaço inicial dele é 0. Qual vai ser o espaço final? A gente vai descobrir isso a partir do momento que a gente calcula a velocidade vezes o tempo, sabendo que o espaço inicial é 0. Tá? Então, a distância do ponto A até o ponto B, ou seja, essa variação desse deslocamento, a gente calcula através dessa fórmula do sorvete. Por que sorvete? SOVT. Ai, ai. Fórmula do sorvete, tá bom? Então, é basicamente isso, pessoal. A fórmula para a gente calcular o espaço final de um corpo em um movimento retilíneo uniforme, onde a sua velocidade é constante, é basicamente esse aqui. Ok? Aqui eu apresento para vocês também a fórmula da velocidade média. Tá? Muitas pessoas já estão acostumadas, habituadas já com essa fórmula. Como é que a gente calcula a velocidade média de um corpo? Então, a gente vai pegar a variação do espaço, que é o ΔS. Delta significa variação. Então, a gente vai pegar a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ok? Então, quanto tempo levou para eu sair do ponto A até o ponto B? Imagina o seguinte. Imagina que do ponto A até o ponto B tem uma distância de 30 km. É isso aí, 30 km. Eu tenho que andar 30 km para sair do ponto A até chegar ao ponto B. Ok? E nisso tudo, eu demoro 2 horas. Eu demoro 2 horas andando para sair do ponto A até chegar ao ponto B. Ok? Qual foi a minha velocidade média durante esse percurso? Qual foi a minha velocidade que eu caminhei para chegar até o ponto final, até o espaço final? Pois bem, se a gente sabe que foi 30 km e a duração de tempo foi 2 horas, então 30 dividido por 2, a gente tem um total de 15 km por hora. Essa foi a minha velocidade média. Eu andei 30 km em 2 horas. Portanto, 30 dividido por 2, 15. Ou seja, 15 km por hora. Tá aí, ok? Tudo certo? Podemos prosseguir? Pois bem. Aqui eu trago um exercício para você. Né? Ele fala o seguinte, ó, 2 carros, A e B, encontram-se sobre uma mesma pista retilínea com a velocidade constante, no qual a função horária das posições de ambas para o mesmo instante são dadas a seguir. Esse X, caraca, X, professor, que X é esse, professor? Não tem X, eu não vi X em lugar nenhum. X, gente, é uma forma diferente da gente representar o espaço, tá? O espaço do corpo. No caso, aqui ele está apresentando o espaço final do corpo A, tá? E aqui, nesse outro lado, a gente tem um espaço final do corpo B. Então, pode ser que algum exercício, ao invés de colocar S e S0, ele possa colocar X ou X0 para representar o espaço. Isso é comum acontecer. Tá ok? Então, olha aqui. Veja o seguinte. A gente tem XA é igual a 200 mais 20T. Veja o seguinte. Vamos voltar lá na fórmula. Olha aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Quem está do lado do T? Não é a velocidade? E quem está sozinho aqui? Não é o espaço inicial? E aqui é o espaço final, certo? Espaço final, espaço inicial, velocidade do lado do T. Vamos lá para o exercício. Quem que é esse carinha aqui? A gente consegue identificar, não consegue? Ele está sozinho. Quem está sozinho lá na forma? O espaço inicial. Então, esse 200 aqui é o espaço inicial. Esse 20T, o que é o 20? O que é o 20? Quem está do lado do T? Olha aqui, ó. Não é a velocidade que está do lado do T? Portanto, a nossa velocidade é igual a 20. Tá ok? Tranquilo? O mesmo válido para o corpo B, o carro B, né? Então, o espaço final do carro B é igual a 100, que é o espaço inicial dele, mais 40T. Então, esse carro B, ele tem uma velocidade maior do que a do carro A. Tá ok? Tudo bem até aqui? Pois bem. Então, a gente tem 2 carros. Esses 2 carros estão com velocidade constante. No caso do carro A, com uma velocidade de 20, eu acho que a unidade medida é km por hora, ou é metros por segundo, a gente vai descobrir daqui a pouco. Então, o carro A está com uma velocidade igual a 20 e o carro B está com velocidade igual a 40. Só que o carro A, o espaço inicial dele é 200, então ele já está começando na frente do carro B. E a pergunta que se faz é o seguinte, é possível que o móvel B ultrapasse o carro A? Então, olha o cenário que a gente tem. Imagine que a gente tem um carro, tá? Um carro B. Imagine que tem um Celta. Vamos pegar um Celtinha. Um Celtinha tá assim atrás, assim. E lá na frente tem um Uno, tá?
Na frente desse Celta tem um 1. A pergunta é, esse Celta, ele consegue ultrapassar o Uno que está na frente dele? Bom, a gente vai tentar calcular isso. Como que a gente vai calcular isso? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Tá? E a segunda pergunta é o seguinte, determine um instante em que o móvel B alcançará o móvel A, caso este aconteça, né? Caso este aconteça, caso o carro B consiga alcançar o carro A. Pois bem, então, sim, respondendo a primeira pergunta, né? Vamos lá, voltando aqui. É possível que o móvel B ultrapasse o móvel A? Justifique. Então, justificativa. Sim, pois a posição do móvel B é anterior à do A. Então, a gente sabe que o B está atrás do carro A. E B possui uma velocidade constante maior do que a do A. Não é verdade? Olha o carro B aqui, ó, XB. A velocidade do B é quanto? 40. A velocidade do A é 20. Estando eles em uma mesma trajetória retilínea dentro de um intervalo de tempo, ΔT, B irá ultrapassar A. Então, pessoal, que conclusão a gente pode chegar? Que mesmo A começando na frente do carro B, o fato de o carro B possuir uma velocidade maior que a do carro A, isso vai proporcionar para o veículo B que ele alcance, e não só isso, possa ultrapassar o carro A. Porque imagina o seguinte, imagina que a distância entre eles vai diminuindo. Por quê? Porque a velocidade do carro A é menor que a velocidade do carro B. Então, conforme o tempo vai passando, o carro B vai se aproximando cada vez mais do carro A, até finalmente ultrapassá-lo. Né? E aqui na pergunta B ele fala o seguinte, determine o instante em que o móvel B alcançará o móvel A, caso este alcance aconteça. Tá certo? Esse alcance vai acontecer? Vai. Quando a gente fala, quando o móvel B alcança o móvel A, a gente está falando nada mais do que o espaço final de A, com esse defeito aqui, né? De x elevado a B, não é isso, tá? Mas o que eu quero representar para vocês aqui, xa. O espaço final de A vai ser igual ao espaço final de B, tá ok? Então, é basicamente o seguinte, quando que eles vão ocupar o mesmo espaço final? Quanto tempo vai demorar para que o carro B, que está atrás do carro A, consiga ficar do lado dele, lado a lado, vai ficar os dois ali na pontinha, um do lado do outro. Quanto tempo vai demorar isso? Tá? Então, na verdade, a gente só quer saber o seguinte, o espaço final do carro A vai ser igual ao espaço final do carro B. E quando isso vai acontecer? Pois bem, então a gente vai ter que igualar a fórmula do espaço do carro A, igualando a fórmula do espaço do carro B. Tá certo? Então, voltando lá, vamos voltar lá. Lá no exercício, ele fala pra gente que a fórmula do espaço para o carro A é 200 mais 20t. Isso para o carro A. E para o carro B, 100 mais 40t. Então, a gente vai igualar isso. 200 mais 20t é igual a 100 mais 40t. A gente vai colocar letra para um lado, número para o outro. Então, esse 100 vai vir para cá, negativo, então vai ficar 200 menos 100. E esse 20 vai vir para cá, 40, esse 20t vai vir para cá, né? Então 40 menos 20t, certo? Então vai ficar 20t igual a 100. Por que 20t igual a 100? Porque 200 menos 100 é 100. 40t menos 20t é 20t, certo? Então a gente basicamente isolamos a variável t. Para quê? Para a gente descobrir quanto tempo vai chegar, que o carro B vai chegar o carro A, tá ok? Então, calculando aí 100 dividido por 20, a gente chega a um total de tempo de 5 segundos. E assim, a gente consegue determinar também que o espaço está dado em metros, né? Já que o tempo é em segundos, o espaço é dado em metros. Tá ok? Tranquilo até aqui, gente? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Se tiver pergunta, deixem no chat que eu vou estar acompanhando essa aula. Então, se vocês tiverem pergunta, eu vou responder na hora. Tá certo? Então, é isso aí. Para esse primeiro exercício, tudo tranquilo, né? Então, quando a gente quer encontrar, quando o exercício está pedindo para a gente determinar o encontro desses corpos, gravem isso, pessoal, gravem isso. Quando que esses corpos, ele dá dois corpos, quando que esses corpos vão se encontrar? Essa palavra encontrar significa o seguinte, a gente vai ocupar o espaço final. Os dois corpos vão ocupar o espaço final. Pensa, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. Imagina que você tem uma crush, ou um crush. Fala assim, e aí? Tudo certo? Aí ele fala, tudo certo.
excelente. Vamos fazer o seguinte, vamos se encontrar. Aí você fala, oh meu Deus, vamos se encontrar. Qual é o propósito quando a gente fala vamos se encontrar? Não é vocês estarem ali juntos no mesmo espaço, tomando um sorvete, vocês estão ali um do lado do outro, certo? Ocupando o mesmo espaço. Tá certo? Então imagine o seguinte, essa situação que a gente tem que entender. Quando a gente fala de encontro, dois corpos vão se encontrar. Tá certo? É o que a gente abordou aqui nesse exercício, nesse primeiro exercício, né? O corpo A, ele vai estar no mesmo espaço final que o corpo B. Tá ok? E a partir daí a gente iguala ambas as equações, tanto para o corpo A quanto para o corpo B, e acha o tempo de encontro deles. Quanto tempo até o encontro. No caso do B, até alcançar o A. Perfeito? Continuando aqui, a gente vai falar agora do movimento uniformemente variado. Se a gente lá no movimento retilíneo uniforme não tínhamos uma variação da velocidade, nesse momento, agora, a gente vai trabalhar com movimento uniformemente variado, que eu também enchi o saco de vocês sobre isso, né? A gente vai trabalhar com movimento uniformemente variado. O que isso significa? Que a gente vai ter uma aceleração. Ou seja, então imagina que a gente está dentro de um carro. E esse carro está com uma velocidade inicial de 50 km por hora. Só que aí passa um tempo, eu falo, mano, eu sou bravo, eu quero acelerar esse carro, tá certo? Eu quero colocar velocidade nesse negócio, tá devagar demais. Aí você vai lá, aumenta a velocidade, você pisa no acelerador e mete marcha. Vambora. Essa velocidade vai para quanto? 100 km por hora. Não satisfeito, você fala, mano, eu sou hardcore. O negócio aqui é chumbo grosso, vambora. Mais rápido ainda. Você coloca mais velocidade, vai para 200 km por hora. E depois, 400, não existe estação, né? 400 km por hora. Mas imagine que essa velocidade ela vai mudando. Mas vocês percebem que tem um padrão nessa mudança? A velocidade que inicialmente estava 50 km por hora, ela duplicou. Foi para 100 km por hora. Posteriormente a isso, você duplicou a velocidade de novo, foi para 200. Se continuasse, quanto ficaria? 200 vezes 2. 400. 400 vezes 2. 800. 800 vezes 2. 1.600. 1.600 vezes 2. 3.200. Certo? Vocês estão entendendo que tem um padrão nessa mudança de velocidade? Por que isso acontece? Porque ocorre... Aí, tá vendo? Velocidade. Por que ocorre essa mudança na velocidade? Porque a velocidade muda, mas ela muda de uma maneira gradativa e uniforme. Ela não muda, tipo, vai de 50 para 67, depois para 75, depois para 88. Por que ela não muda de uma maneira desuniforme? Então, pessoal, a velocidade ela vai variar de uma maneira constante, ok? Ela vai manter um certo padrão na sua mudança. Ela não vai ser mudanças abruptas, digamos assim, ok? Então não vai ser uma coisa desregulada, vai ser algo constante. A velocidade vai variar de maneira constante. E por que isso acontece? Porque a aceleração é constante, ok? A aceleração ela não muda. Vai ser a mesma aceleração durante todo o trajeto. O que vai mudar? A velocidade. A velocidade vai mudar, mas vai mudar de maneira? De maneira constante. Olha que bizarro. A velocidade muda, ela não vai ser a mesma durante toda a trajetória. Ou seja, a gente não vai sair do ponto A até o ponto B com uma velocidade de 50 km por hora e chegar lá no ponto B com 50 km por hora. Negativo. A velocidade vai mudar, mas ela vai mudar de maneira uniforme. Vai ser algo gradativo. Tá? Então, se a gente começar com 50, pode ser que lá no final eu termine com 200. Tá? Então, eu fui duplicando de 50, 100, 200. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que no movimento uniformemente variado, a gente tem a presença da aceleração. Isso significa que pode ter tanto a aceleração do corpo quanto a desaceleração também, tá, pessoal? Então, o corpo que está com 200 pode cair para 100, esse corpo que está com 100 diminui um pouco mais, cair para 50, e depois para 25, depois 2,5, e assim sucessivamente, ok? Então, pode ter tanto um movimento acelerado quanto um movimento retardado, ok? A gente retarda um movimento, ok? A gente vai transformar ele em um movimento retrógrado, certo? Tem a classificação lá dos movimentos, tanto quanto se trata de movimento retilíneo uniforme, quanto um movimento uniformemente variado, ok? Então, grosso modo, é a formulário que a gente vai usar para o movimento uniformemente variado, também conhecido como MUV, o MOVE, nada mais é do que a velocidade final é igual à velocidade inicial. Sempre quando tiver essa bolinha aqui do lado de alguma variável, significa inicial, ok? Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, ok? Aceleração dada em metros por segundo ao quadrado, velocidade em metros por segundo e o tempo dado em segundos,
ok? Aqui é a fórmula do sorvetão. Você lembra da fórmula do sorvete? S igual a S0 mais VT, sou VT. Aqui a gente vai ter o sorvetão. Olha a cara dessa menina. Oh, meu Deus, que sorvetão! Então, essa é a fórmula do sorvetão, tá ok? Então, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais meio vezes aceleração vezes T ao quadrado. Meio a T quadrado. O pessoal lá no cursinho, na minha época, falava meio a T ao quadrado. Meio ao T ao quadrado. É isso aí, só isso mesmo. Quer dizer. E aqui também a gente tem a fórmula do Torricelli, né? Então, quando o tempo não é dado, gravem isso, pessoal. Vocês têm que ouvir a minha voz quando cair alguma equação de Torricelli, vocês têm que ouvir a minha voz falando isso. Quando o tempo não é dado, o Torricelli é usado. Vocês estão vendo algum tempo aqui? Não estou vendo nada de tempo aqui, tá? Por quê? Porque quando o tempo não é dado, o Torricelli é usado. Tá certo? Ao contrário desses movimentos aqui, dessas fórmulas aqui, onde ambas têm tempo, certo? Aqui, ó, tempo, aqui tem tempo ao quadrado, olha que loucura. Então, aqui, quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. Se trata de um movimento uniformemente variado, com certeza. Tá? Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A atrás. Isso aqui cai bastante. Principalmente quando a gente trata de queda livre também, tá? Que é uma fórmula que a gente usa tanto para calcular a velocidade quanto a altura do corpo, né? Quando ele está em queda livre. A gente obtém através dessa fórmula aqui. Uma derivação, um pouquinho ali, um pouquinho cá, mas a gente acha. Ok? A grosso modo é isso, tá? Então, a velocidade vai variar, ok? A velocidade varia, mas ela varia de uma maneira constante. Tá certo? Por que ela varia de uma maneira constante? Porque tem aceleração constante. É basicamente isso. Tá certo, pessoal? Aqui eu trago um exercício da FUVEST. Caraca, FUVEST. Vamos lá, vamos ver esse pesadelo aí. Então, vamos entender aqui. O exercício fala o seguinte. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante, igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos vale respectivamente. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber a velocidade escalar e a distância percorrida. Por que velocidade escalar? Porque não é uma grandeza vetorial, tá? É uma grandeza escalar. Velocidade, nesse caso, é uma grandeza escalar, não vetorial. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos tentar entender isso aí. Bom, primeiro, ele quer saber o quê? A distância e velocidade e a distância percorrida após 3 segundos. Perfeito. Então, a gente sabe que a aceleração é 2 metros por segundo. O tempo é 3 segundos, que ele fala, né? Percorrida após 3 segundos. Perfeito. E a velocidade inicial, o V0, é zero. Por quê? Porque o veículo parte do repouso. Veja o seguinte, ó. Um veículo parte do repouso. Sempre quando o cara fala veículo parte do repouso, você tem que entender o seguinte. Ou a velocidade inicial é zero, ou o espaço inicial é zero, ou ambos são zero. Ok? Porque imagina o seguinte, eu vou estar saindo de casa. Eu vou começar a contar a distância, o tempo, tudo que eu quiser achar a partir de agora. Sair de casa. Pronto, começa a contar. Entendeu? Então é por isso que nesse momento, quando ele parte do repouso, a velocidade inicial é igual a zero. Então, a gente vai utilizar a equação do Voat, né? V0 igual a aceleração vezes o tempo, para encontrar a velocidade percorrida após os 3 segundos. Beleza? O V, velocidade final, é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. V0 é igual a zero, por quê? Porque parte do repouso, mais 2 que 2. 2 é a aceleração, aqui. A aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Vezes o tempo, 3 segundos. 2 vezes 3, 6. Beleza. Vamos lá ver. 6. Aceleração, 6 metros por segundo. Então, olha bem. A gente está entre A e B, tá? Só tem essas duas aqui, na qual a velocidade é 6 metros por segundo. As outras tem 3, 12 e 2. Então, a gente já eliminou, basicamente, 3 alternativas só com uma multiplicação. 2 vezes 3. Você tem 50% de chance de acertar. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos aumentar essa nossa probabilidade de chegar a 100. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente também vai utilizar a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado. Ok? Que é a fórmula do sorvetão. Tá? Tem uma desconfigurada aqui também. Se eu reparar aqui, não sei porquê, mas ele tinha que estar aqui embaixo do 1. Mas tudo bem, vocês vão entender que é meio, tá? Porque tá lá na fórmula também, né? Veja bem, coloquei lá na fórmula, tá? Aqui, ó, meio aceleração vezes o tempo quadrado. Pois bem, vamos continuar aqui. Então, S, espaço final, é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo,
mais meio AT quadrado. Meio AT ao quadrado. Ok? Tá ok? Então, vamos lá. Como a gente sabe que o movimento partiu do repouso, a gente sabe que o espaço inicial e a velocidade inicial são iguais a zero. Então a gente pode chegar aqui e cancelar tanto o espaço inicial quanto a velocidade inicial. Isso aqui, ó, passou a faca, zerou. O que sobrou? Um meio AT quadrado. Tá? Essa é a fórmula que resta pra gente, meio AT quadrado. Por quê? Porque tanto o espaço inicial quanto a velocidade inicial zerou. Então, vai sobrar só um meio AT quadrado. Beleza. A gente sabe que a aceleração é igual a 2, o tempo é 3 ao quadrado, né? Então, 2 vezes 1, 2, dividido por 2, 1, vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 1, 9. Então, o espaço final é igual a 9 metros, tá? Qual a alternativa correta? Letra A. Letra A, 6 metros por segundo e 9 metros. Deu para entender, pessoal? Não é difícil. Qual foi a dificuldade? Nada. Só entender. Só entender que quando a gente está partindo do repouso, o espaço inicial e a velocidade inicial é zero. Por quê? Porque está partindo do repouso. Então, imagina que a gente está dormindo, não tem nada acontecendo, está tudo parado. Tá? Quando a gente começa a se movimentar, a gente parte do repouso. A partir daí, vai começar com um pouco redundante, não sei, ou a gente pode conversar com a professora de português, de gramática, ela vai poder ajudar a gente. Então, pessoal, é basicamente isso, tá bom? Aqui nesse exercício é isso, tá? Não tem segredo, tá bom? Pessoal, outro assunto muito, muito importante que a gente trabalhou agora, inclusive na reta final a gente fez bastante exercício sobre isso, né? Bastante, não sei, mas a gente fez uma quantidade considerável, acho que deu para explorar bastante essa... as aplicações das leis de Newton, né? Então, na qual nós tínhamos, na primeira lei de Newton, a lei da inércia, tá? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Ou, perceba o seguinte, movimento movimento retilíneo uniforme, tá? Então, um corpo que esteja em movimento retilíneo uniforme, ele está sobre inércia, tá certo? Isso é uma questão que cai frequentemente nos vestibulares. Então, um corpo que está sobre movimento retilíneo uniforme. O que é movimento retilíneo uniforme? Isso aí, gurizada, tá certinho. Movimento na qual a gente tem uma velocidade constante, tá ok? A gente não tem aceleração. Então, a somatória de forças no movimento retilíneo uniforme, ou quando o corpo está em repouso, a somatória de forças é igual a zero, tá ok? Então, imagine o seguinte, fica parado aí. Não se mexa, nem um segundo. Você está parado? Parou mesmo? Beleza, você está parado. Então, se você não começar a se mexer, ou se ninguém vir te empurrar e fazer você tropicar, certo? A somatória de força que vai estar atuando em você é zero, porque você está parado, em repouso. Agora, se você estiver se movimentando, só que de maneira constante, sua velocidade seja de 3 km por hora, tá? Você está andando, você vai fazer caminhada, vamos fazer caminhada, beleza. Aí você começa a andar com uma velocidade de 3 km por hora. Essa velocidade não muda do começo até o final da sua caminhada. Você está sob inércia, meu amigo. A verdade é essa. Você nem acelera e nem desacelera o seu movimento. A sua velocidade é constante. Você só está deixando falar, vida me leva, ok? A verdade é essa. Tá ok. Então, quando a gente está sobre repouso, movimento retilíneo uniforme, a gente está sobre inércia. Maravilha. Segunda lei de Newton, princípio fundamental de dinâmica. Aqui começa a pegar o negócio, né? Esse carinha aqui, Newton, cara, rapaz do céu, você não tem que fazer não, moço, né? Então, a gente vai calcular que a força, o princípio fundamental da dinâmica vai apresentar pra gente a fórmula para calcularmos a força de um corpo, ok? Na qual nada mais é do que a massa vezes a aceleração, tá? A massa de qualquer corpo vezes a aceleração dele. Só que a partir daí a gente vai conseguir achar outras forças, né? Então a gente vai ter força de empuxo, força-peso, força de atrito, força elástica, vai ter várias forças. Mas o princípio é esse aqui. A gente só vai mudar essas variáveis. Por exemplo, olha a força-peso. Eu trouxe um exemplo aqui. Ó. A força-peso. A força-peso nada mais é do que a massa do corpo vezes a gravidade. Por quê? Porque a aceleração da gravidade, quando a gente, por exemplo, imagina que tem um corpo caindo, você está caindo de um prédio. Caindo de um prédio. Estou caindo do prédio. O que está te fazendo cair do prédio? É a gravidade. A gravidade te puxando para onde? Para baixo? É. A gente pode aceitar que seja para baixo, mas na verdade, na íntegra, a gravidade está te puxando para o centro da Terra, tá ok? Não para baixo. Mas a gente aceita para baixo, tá? A gente entende, para facilitar, né, a forma didática de apresentar para baixo, mas saibam que não necessariamente é para baixo, né? Para o
centro da Terra. Maravilha. Então, a força de um corpo é calculada a partir da massa vezes a aceleração dele. Perfeito, maravilha. Show de bola. E a terceira lei de Newton? O que a gente tem na terceira lei de Newton? Ação e reação. Tá, então, se eu dar um soco na parede, eu falo, eu sou o menino da pecuária, sou da pecuária. Aí eu vou lá e dou um soco na parede. Pá! Bati na parede. Meu Deus, o menino da pecuária? Tá doendo a mão do menino da pecuária. Por quê? Quando você bate na parede e dói a sua mão, fala, doeu. Doeu a sua mão? Doeu. Por quê? Porque quando você aplica uma força sobre a parede, automaticamente a parede vai estar aplicando uma força sobre a sua mão. Perceba o seguinte, quando a gente aplica uma força em um corpo e esse corpo devolve essa força sobre a gente precisa entender uma coisa muito importante, tá? Que coisa que é? Então, a gente vai estar aplicando a força na parede, a parede vai estar aplicando uma força na nossa mão. Então, o módulo da força são a mesma, ok? Então, se você está batendo na parede com uma força de 300 newtons, a parede vai falar, papai, toma. A parede vai te devolver uma força de 300 newtons na sua mão, tá certo? Vai ter a mesma direção, tá ok? Lembra de direção? A gente tem duas direções, lembra? Horizontal e vertical. E 4 sentidos. Dentro da vertical, a gente tem para cima e para baixo. Dentro da horizontal, a gente tem direita e esquerda. Então, a gente vai estar aplicando uma força na parede, tá? A gente vai bater um murro na parede. A parede vai aplicar uma força na nossa mão com o mesmo módulo, ou seja, com a mesma intensidade, na mesma direção, porém em sentidos opostos, tá? Então, se eu estou batendo, imagine essa cena aqui, não sei se vocês estão vendo a minha câmera aqui, mas imagina, eu estou aplicando uma força aqui para a direita, tá? A minha direita, eu acho que é direita de vocês também, não sei, dá uma confusão esse negócio, mas enfim, estou aplicando uma força na parede aqui, a parede aqui é minha mão, estou aplicando uma força na parede para a direita. Esse é o sentido da aplicação da força que eu estou fazendo aqui na parede. A parede automaticamente vai devolver a mesma força com a mesma intensidade, porém em sentido oposto, ok? É basicamente isso, ok? É isso. Ação e reação. O que a gente vai fazer agora? Exatamente, meus caros. Exercícios. Unispar, Quadrunesp, Universidade Estadual do Paraná, PR. Pois bem, um corpo com massa de 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso, certo? Um plano horizontal liso, com velocidade de 40 metros por segundo. Excelente. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 20 segundos. Então, imagina o seguinte. Imagina que você está descendo uma ladeira, tá? Aí você está descendo uma ladeira de carrinho de rolemã, ok? Você fala, eu vou descer, vou descer, desce, pá. Aí você fala, meu, eu tô indo rápido demais, me segura. Aí a pessoa vai lá e fala, eu te seguro, eu te amo, segura. Beleza, vai lá e se joga na frente de você. Aí ela começa a segurar. Começa a segurar você lá. Começa a segurar, só que ela precisa aplicar uma força, porque você está descendo a rampa, está descendo a ladeira. Certo? Você está descendo a ladeira com muita velocidade, muita força, está descendo, a pessoa vai, se joga lá, segura você, e ela precisa aplicar uma força para você parar, porque você está descendo com alta velocidade, com muita força, ela precisa aplicar uma força sobre você para você parar. Então é basicamente isso, tá? Um corpo está sendo lançado sobre um plano horizontal liso, com velocidade x, que é 40 metros por segundo. Determina o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo. Tá? Então, nessa situação hipotética que a gente está conversando, como vocês estão descendo uma ladeira com carrinho de rolemã, a pessoa vai estar aplicando uma força contra o sentido da trajetória. Então, ela vai estar aplicando uma força subindo, ok? Contra o sentido da trajetória. Por quê? Porque precisa parar, senão você vai bater, se estifar no chão e já era. Vai doer, certo? Como é que a gente vai calcular isso? Vamos lá, vamos entender. Se essa força parar o corpo, sua velocidade será zero, tá? Imagina, você está descendo a ladeira com alta velocidade e a pessoa que vai lá te proteger, o seu anjo da guarda vai lá te proteger, ela vai parar você, tá? Então, quando você para, a sua velocidade final é igual a zero. É essa a primeira conclusão que a gente precisa chegar. E por que a gente precisa chegar nessa conclusão? Para a gente poder identificar a aceleração do seu corpo. Tá? Qual era a aceleração que você estava descendo nessa ladeira? Pois bem, então podemos usar a função horária da velocidade para calcular o modo da aceleração sofrida pelo corpo. Então, a velocidade final do corpo é zero. Por quê? Porque ele vai parar. Eu quero saber qual a força que eu preciso aplicar para ele parar. E para ele parar, a velocidade final tem que ser o quê?
Zero. Faz sentido? A gente sabe que a velocidade inicial do corpo é 40 metros por segundo. Ele fala aqui, ó. Um corpo, de 5 kg lançado sobre um plano horizontal com velocidade de 40 metros por segundo. Aí você pode estar perguntando, poxa, professor, como é que eu vou saber se essa velocidade é a final ou é a inicial? Pode confundir, não pode? Claro que pode. Mas aí entra a questão de que é língua portuguesa. Tá entendendo? Então vocês aí, ó, valorizem a língua portuguesa, porque tudo está no texto. Tá? Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicado sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo. Então, eu quero parar esse movimento. Portanto, a minha velocidade final vai ser o quê? Zero. Se eu quero parar, a minha velocidade final vai ser o quê? Zero. Qual a minha velocidade inicial? 40 metros por segundo. Mais 20 o quê? Aceleração. Ah, oh, meu Deus, por que 20? Porque aqui, ó. Opa, pera lá. Ah, tá, perdão. Ah, tá certo. Então, ele fala aqui, ó, para pará-lo em 20 segundos. É o quê? O tempo, tá ok? Então, é o que eu inverti aqui, eu não sei porquê, mas enfim. Então, o tempo vai ser 20 segundos, tá ok? Tá ok? Então, vai ficar 20 vezes A. Faz sentido para vocês? Então, V, que é a velocidade final, é igual a zero, é igual a velocidade inicial, que é 40, mais 20A. O 20 aqui eu tenho, tá invertida a ordem, por isso eu confundi, mas enfim, vocês entenderam, tá ok? Esse 40 vai vir para cá, o outro lado, e vai ficar menos 40, e aqui vai ficar 20A. Então, A é igual a menos 40 dividido por 20, vai dar menos 2, certo? Então, imagina o seguinte, essa aceleração vai estar em módulo, mas ela é muito importante para a gente entender o sentido da coisa, ok? Vamos pegar esse exemplo que a gente está conversando, sobre você que está descendo uma ladeira. Para vocês pararem, por quê? Você está descendo a ladeira. A sua velocidade está o quê? Só aumentando. Por quê? A sua aceleração, ela é constante, beleza. Mas a sua velocidade vai estar só aumentando. Então, eu preciso aplicar uma aceleração negativa para o quê? Desacelerar a sua velocidade. Você faz sentido para vocês? Se eu colocar mais velocidade, se eu colocar mais aceleração nesse movimento, o que vai acontecer? Só vai ganhar mais velocidade, vai ficar mais rápido ainda. Como é que eu vou parar esse corpo? Não tem jeito. Então tem que aplicar uma aceleração negativa para que esse corpo venha a parar. Entendeu? Por isso que aqui dá menos 2 metros por segundo ao quadrado. Isso em uma questão, em um sentido escalar. Porém, a gente, para calcular a força, a aceleração tem que estar em módulo. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Então, a aceleração tem que estar em módulo. Então, vai ser o valor absoluto, vai ser o 2 metros por segundo ao quadrado. Isso que importa para a gente poder calcular a força. Então, a gente sabe que a massa do corpo é 5 kg. A aceleração que a gente achou em módulo é igual a 2. Então, 5 vezes 2 igual a 10 newtons. Alternativa, letra C. Tá certo, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Pessoal, é basicamente isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Eu espero de verdade que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Foi algo bem sucinto, bem resumido, de forma geral, mas espero que tenha ajudado a vocês. Eu trouxe aqui duas figurinhas, eu gosto muito dessa figurinha, porque ele fala o seguinte, ó. Te amo com todas as minhas forças. A soma de todas as forças é igual a zero. É muito da hora, velho. É muito da hora. Então, você aí que está superando alguma situação indesejada no âmbito amoroso, sorta essa aí, ó. Te amo com todas as minhas forças. A soma de todas as forças é igual a zero. Pode mandar essa pro Cremoso, pra Cremosa, que eu sei que ele vai gostar. Beleza? Tem mais uma aqui, ó. Bem legal. Fala assim, ó. Se me atacar, eu vou atacar. Mas, Newton, não podemos publicar isso. Então, coloca. Toda ação tem uma reação. Certo? Toda ida tem uma volta, não é verdade? Pessoal, é isso. Certo? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Espero de verdade que vocês tenham aproveitado. Sou grato a cada um de vocês por ter aguentado, principalmente até aqui. Eu sei que é uma jornada muito solitária, muito triste. É uma jornada principalmente com essa pandemia, né? A gente acaba se esgotando no final do ano. É um gasto de energia absurda, né? O nosso psicológico, enfim, tudo é abalado em um ano que antecede os vestibulares, né? É um ano todinho focado só para isso, para um dia, para um momento, para uma prova. Isso é muito aterrorizante. Mas eu quero que vocês vão assim, ó, vão igual leões. Fala ter gente, tá certo? Então vai para cima, galerinha. Eu espero que vocês possam aproveitar, aprender
tá? E independente de qualquer coisa, vocês já são vitoriosos por chegar até aqui. Porque eu te garanto que muitas pessoas não conseguiram chegar até esse estágio. Então, vocês merecem todo o reconhecimento, todos os aplausos por causa disso. Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu vou tentar sair aqui, que eu não sei como, mas eu vou tentar conseguir. Vou parar a gravação. E parar a gravação, vamos lá, estou apresentando, estou gravando, mas eu quero parar a gravação, interromper a gravação. E é isso, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. E é isso. Bom fim de semana, boa prova. E se precisar, estamos aí à disposição. Tá certo? Boa noite. Tchau, tchau.